Canal Teia dos Sentidos, o canal da Secretaria Municipal de Educação de Birigui. É com uma imensa alegria que nós recebemos a professora Sueli Amaral Melo. Iniciamos a nossa live hoje com uma referência na educação infantil. E em nome da Secretaria Municipal de Birigui, em nome do professor Fabio Mariano da Paz, nosso secretário de Educação, a professora Sônia Guaraldo, nossa coordenadora geral da Oficina Pedagógica, e dos coordenadores de área da Oficina Pedagógica da Secretaria Municipal. Agradeço imensamente o aceite da senhora em realizar esse diálogo conosco, com todos os docentes aqui no nosso canal, que é um espaço de troca, de aprendizado sobre esses temas que são fundamentais para o trabalho pedagógico. Confiamos na experiência da professora Sueli Amaral Melo, ela nos fará uma fala muito importante e trará muitas contribuições para enriquecer o nosso trabalho, as nossas discussões, os nossos processos formativos aqui na Secretaria. Consideramos que essas trocas são essenciais para criarmos uma educação cada vez mais humanizadora, que acredite no potencial de cada criança, de cada professor. Agradeço também aos coordenadores de área que estão aqui no apoio, tornando esse momento possível, e também a presença de todos que nos acompanham pelo YouTube, professores, educadores, gestores e profissionais de outros municípios. Bem, então hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre as relações da criança com a cultura escrita na escola de educação infantil. Espero que todos aproveitem bastante as reflexões que serão realizadas aqui e que, ao final, saiam com concepções, com ideias e inspirações para o trabalho com as crianças. A professora Sueli Amaral Melo é mestre e doutora em Educação pela UFSCar, professora aposentada da Faculdade de Filosofia e Ciências, a Unesp de Marília, é membro do grupo de pesquisa Implicações Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural e do Núcleo de Alfabetização Humanizadora, o NAUM, é co-coordenadora do Grupo de Estudos em Educação Infantil, Teoria e Prática, o GENTEPRA, e atualmente a professora Sueli é assessora da Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de São Paulo. Seja bem-vinda, professora, estávamos muito ansiosos pela sua fala. Vamos começar, e a senhora poderia conversar com a gente um pouquinho sobre as relações que as crianças estabelecem com a cultura escrita desde a educação infantil? Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar em outros momentos. É um prazer estar aqui, eu super agradeço o convite, é uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre essa questão que é tão importante. Tão importante porque é um instrumento cultural que abre um universo de conhecimento para as pessoas, e é tão importante também porque a gente tem feito coisa muito equivocada quando a gente vem trabalhando com com a apresentação da escrita para as crianças, na educação infantil e também no ensino fundamental. Então, acho que é uma oportunidade muito importante para a gente conversar, né? Eu costumo começar essas minhas falas sobre a cultura escrita lembrando que a escrita não é a linguagem mais importante da educação infantil. Na educação infantil, as crianças aprendem quando elas brincam livremente, escolhendo os materiais com quem elas vão brincar, escolhendo as histórias que elas vão representar, escolhendo os parceiros com quem elas vão brincar, enfim, num tempo que eu classifico como um tempo de atividade livre, em que as crianças possam de verdade expressar. É assim que eu vejo a brincadeira, né? A brincadeira de faz de conta com papéis sociais, que é uma evolução das brincadeiras que as crianças já vêm fazendo ao longo da idade da infância, né? Desde o nascimento, quando elas vão se relacionando com os objetos, montando coisas, empilhando coisas, mordendo coisas, lambendo coisas, estabelecendo relações entre os objetos e aos poucos vão imitando as ações dos adultos. E nessa brincadeira mais avançada,
as crianças começam a expressar aquilo que elas vão aprendendo, dos valores, das relações, daquilo que é certo, que elas vão aprendendo que é o certo, daquilo que elas vão aprendendo que é o errado, enfim, dos papéis sociais, né, de como é ser mãe, como é o papel do pai, por isso que a gente precisa ser tão cuidadoso, né, porque nós estamos educando crianças que vão ser adultos daqui a 15 anos, 18 anos, 20 anos. Esse mundo já vai ser muito mais diferente do que ele é hoje, que já é bastante diferente do que ele foi há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás, mais ainda, né? Então a gente precisa estar atento, porque o que a gente sabe hoje é que as crianças estão o tempo todo aprendendo, com aquilo que elas vão vendo, com aquilo que elas vão vivendo, com aquilo que elas vão experimentando, com aquilo que elas vão conhecendo do mundo, né? Então, o nosso papel na educação infantil é apresentar esse mundo inteiro. E a escrita é uma das linguagens, né? Junto com o desenho, junto com a fotografia, junto com o vídeo, que hoje é possível a criança fazer, com o celular na mão. Esses são os bons usos, né, dessas tecnologias. Junto com as brincadeiras de faz de conta, junto com as brincadeiras no parque, as brincadeiras de movimento, as danças, enfim, com o modo de ser e a vida na infância, tal como muitos de nós tivemos o privilégio de viver, né? Sem estar na escola, inclusive, porque a escola durante muito tempo foi uma coisa muito engessada para as crianças também na educação infantil. Quando a gente fala hoje de atividade livre, muitos professores se assustam, né? E quem viveu a infância livre, leve e solto vai se lembrar de como a gente aprendeu tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente brincava, né? Quando a gente brincava com os amigos, quando a gente só via os adultos na hora do café da manhã, do almoço, da janta, do banho e de dormir, né? O resto a gente ficava brincando na rua, nos quintais, enfim. Então, a brincadeira é a atividade mais importante da educação infantil. E as interações, a conversa com a professora, a conversa com os colegas, aquelas trocas que as crianças fazem quando elas estão brincando, essas interações são fundamentais também. Então, a escrita é uma linguagem importante. E é uma linguagem importante porque ela tem um longo processo de apropriação. Não é pela primeira vez que a criança pega um lápis na mão que ela começa a aprender a ler e escrever. Tem todo um processo anterior de formação de funções psíquicas superiores, como a memória, o autocontrole da conduta, a função simbólica da consciência, a capacidade de usar uma coisa para representar outra. O desenvolvimento da linguagem da fala, né, da linguagem oral, da fala, o desenvolvimento do pensamento, da imaginação, tudo isso é fundamental para aprender a ler e escrever. E tudo isso ela aprende experimentando com as coisas, tateando, estabelecendo relações entre os objetos, desde bebê, quando a gente coloca objetos para as crianças experimentarem, baterem no chão, rolarem, empilharem. E fundamentalmente quando elas brincam de faz de conta. E essa brincadeira de faz de conta não é uma brincadeira que a professora inventa, é uma brincadeira que ela é objetivação, ela é expressão das vivências das crianças, né? Então, por isso que é muito importante que a gente saiba como apresentar a escrita para as crianças, para criar duas coisas que são fundamentais. Além da fala, além do desenvolvimento da fala, do desenvolvimento do pensamento, da formação da memória, da formação de um autocontrole da conduta que a criança aprende quando ela brinca de faz de conta. Agora faz de conta que eu sou a princesa, eu só vou fazer coisa que eu sei que princesa faz. Não vou sair desse papel. Eu controlo o meu comportamento. Eu não vou falar palavrão, porque princesa não fala palavrão. Eu não vou gritar com ninguém, porque princesa não grita. Então, a criança vai aprendendo a controlar a sua conduta. Bom, então, tudo isso as crianças vão aprendendo, e para além disso, nós precisamos ensinar duas coisas na educação infantil.
em relação à cultura escrita. Para que serve a cultura escrita? Esse é um elemento fundamental. Que sentido tem a escrita na nossa sociedade? E a gente já sabe que as crianças não aprendem porque a gente fala, né? Elas aprendem porque elas vivenciam. Então, elas vão precisar vivenciar muitas experiências em que a professora lê histórias, desde bebês, mostra os livros, vai mostrando, vai interpretando as imagens, depois começa a mostrar as relações que tem entre as imagens. Olha o cachorro e olha o gato. Olha, o gato se assustou. Olha, o gato subiu na árvore. Olha, o cachorro ficou olhando para a árvore. Né? Então, assim, a gente vai moldando aos poucos a história e daqui a pouco a gente começa a ler as histórias que estão nos livros. Então, a gente precisa ler muita história para as crianças, a gente precisa escrever muito as histórias que as crianças contam, e disso nós vamos falar um pouquinho. Né? Então, 2 elementos vão ser fundamentais: que as crianças convivam profundamente com os atos de leitura pela professora e de escrita pela professora, vou usar assim no feminino, mas é amplo, né? Mas que a professora vai escrever os textos que são das crianças, as falas das crianças. As crianças precisam entender que a gente escreve o nosso desejo de expressão e a gente lê as histórias do mundo inteiro, os textos do mundo. Né? Essa é uma dica que o Freinet dá, e o Freinet é um parceiro bárbaro quando a gente pensa em apresentação da escrita para as crianças, para formar crianças que vão chegar no ensino fundamental loucas de vontade de aprender a ler e escrever. Porque a segunda coisa importante que a educação infantil tem que formar nas crianças é a necessidade de ler e escrever. E a necessidade de ler e escrever sua expressão, não letrinhas, textos, histórias, mensagens, bilhetes, listas para a gente se lembrar do que a gente quer fazer. Então, as crianças precisam chegar no ensino fundamental sabendo para que a gente quer a escrita. Para escrever história, para escrever poema, para escrever mensagem, para fazer jornal, para escrever livro, para escrever bilhete que vai para os pais, para escrever um cartaz que vai ser uma campanha que a nossa turma vai fazer, né? Então, assim, elas precisam viver tudo isso para elas irem compreendendo isso, porque a gente não aprende pelo ouvido. Durante muito tempo se pensou que era assim. Por isso, nas nossas escolas, provavelmente todos nós que estamos aqui hoje participando dessa conversa, todos nós participamos disso, vivemos escolas em que a gente ficava sentado na cadeira ouvindo. Isso era o bom aluno, né? Que o aluno que repetia o que o professor falava, que repetia o que ele decorava na leitura. Hoje a gente sabe que não é assim que as pessoas aprendem. As pessoas aprendem quando elas são ativas, fazendo coisas, pensando junto, fazendo coisas que elas planejaram. Por isso a atividade livre é tão importante, com muitos materiais disponíveis, bacanas, para as crianças terem ideias, inventarem coisas, pensarem, imaginarem, né? Bom, e uma coisa, então, que a gente vai se defrontar neste século XXI, precisamos lembrar disso, né? Que nós estamos vivendo no século XXI, e se a gente olhar para trás, nós vamos perceber o quanto as coisas mudaram nos últimos tempos. Eu tenho 70 anos, então eu vi a minha mãe cozinhando num fogão a lenha, e um belo dia o meu pai comprou um fogão a gás, e depois, né, do fogão a gás, bom, primeiro a minha mãe cozinhava e a gente comia tudo no mesmo dia, porque senão estragava, depois pintou uma geladeira, e depois pintou um freezer, e depois pintou um forno de micro-ondas, que se tira do freezer, leva para o micro-ondas e come quentinho. Enfim, o mundo veio mudando, né? Quando os meus ancestrais vieram da Itália, eles andavam aqui a cavalo,
Depois eles compraram um carro, né? E hoje o meu filho tem um carro. Bom, depois eu tenho um carro automático, não preciso ficar mudando a marcha. E o meu filho tem um carro que é programável, que não usa mais nem gasolina, nem álcool, usa energia elétrica, que ele carrega na tomada na casa dele, e ele diz para o carro qual a velocidade que ele gostaria de fazer, e qual a rota que ele vai fazer, e o carro tem sensores para fazer a velocidade que meu filho estabeleceu, mas se tiver um carro na frente, ele diminui para ficar uma tal distância. Tudo mudou, tá certo? Televisão, que não tinha, telefone, o universo todo ao nosso redor. E a técnica de ensinar a ler e escrever? Sabe quanto tempo faz que a gente ensina a ler e escrever desenhando as letras? 2.500 anos, pelo menos. Quando os gregos ensinavam as crianças a escrever, eles ensinavam desenhando as letras, letra por letra. Agora, quando a gente lê, a gente não lê letra por letra. Porque se a gente for ler letra por letra, a gente não compreende. O nosso cérebro, ele lê rapidamente palavras, e nem todas as palavras do texto. Ele vai olhando e ele vai se detendo nas palavras-chave. Com, para, e, a, o. Essas coisas o cérebro passa reto. Ele se detém, infância, cultura escrita, conceitos, fundamentos, teoria, essas palavras-chave, o cérebro, As outras palavras, ele absorve só numa passada de olho. Então, hoje, no século XXI, nós descobrimos por que a escola ainda produz tantos analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? É a pessoa que chega no final do ensino médio e não compreende o texto que lê. É a pessoa que chega na universidade e não é capaz de produzir um texto com autoria. Sabe copiar, mas não sabe produzir um texto a partir de uma leitura que fez. Analfabeto funcional. Uma hora dessas eu vivi uma experiência dessas. Uma pessoa das minhas relações chegou e me disse assim, preenche isso para mim. Eu peguei o papel e botei ali em cima da mesa, sem óculos. Falei, deve ser em inglês, né? Porque o cara tem ensino médio completo, eu sabia. Se ele não preencheu, deve ser porque é em inglês, ele sabe que eu conheço inglês, ele deixou aí para eu fazer. Era um currículo. Eu falei, cara, isso aqui tá em português. Ele falou, mas não entendo nada desse negócio aí, não. Era o quê? Nome completo, nome do pai, nome da mãe, experiência de trabalho anterior. A pessoa não sabia, tinha medo do papel, não sabia ler, apesar de ter o ensino médio completo. É isso que a escola brasileira, não só a escola brasileira, mas a escola tem produzido. A escola brasileira tem produzido. Se vocês forem dar uma busca no Google, em analfabetismo funcional, vocês vão ver que os dados são assustadores. Assustadores. É um número enorme, tipo 40% das pessoas que terminam o ensino médio têm algum nível de compreensão do texto. Não é nem o ideal, tem algum nível de compreensão do texto. 60% tem problema de compreensão e alguns são absolutamente analfabetos funcionais. Então, é em torno disso que as pesquisas que se desenrolaram nas últimas décadas foram apontando uma transformação radical para a forma como a gente apresenta a cultura escrita. O que nós fomos aprendendo? Nós fomos aprendendo que quem lê não é a boca e o olho. Quem lê é o olho e o cérebro. Eu bato o olho numa palavra, eu referencio ela no cérebro, o que ela significa, e eu compreendo.
Aquela forma como nos ensinaram a ler, oralizando, traduzindo aquilo que estava escrito ali, estava grafado ali, que a gente tinha que traduzir por sons, para a professora ver se a gente sabia ler, ela estava checando se a gente sabia traduzir a grafia por sons. Só que, para entender um texto, eu não posso descobrir os sons das palavras. Eu preciso descobrir o significado das palavras. Então, hoje a gente sabe. Então, bom, como é que a gente faz isso? A gente faz isso ensinando o cérebro das nossas crianças o que ele tem que fazer com a linguagem escrita. Nós precisamos ensinar o cérebro das nossas crianças que quando alguém lê um texto, ou quando ele próprio for ler um texto, ele não vai procurar sons, ele vai procurar significados. Como a gente faz isso lá na educação infantil? Quando a gente lê história para as crianças. As crianças podem, inclusive, fechar o olho e ficar imaginando a história. Elas vão estar ouvindo e imaginando com o cérebro, ouvindo e trazendo aqui para o cérebro, né? E a gente também faz isso quando a gente escreve os textos das crianças. Então, a gente também vai ensinando para as crianças que a gente escreve aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente não escreve sons, a gente escreve significados, a gente escreve ideias. Então, a primeira coisa que nós descobrimos, que é um atraso para o desenvolvimento do leitor, para a formação do leitor, se a gente quer que a criança leia compreendendo, isso é o leitor, é um atraso começar pelo alfabeto. A escrita é um instrumento cultural complexo e ela não pode ser ensinada de um jeito simples. Ela precisa ser ensinada tal como ela é. Né? Eu sempre brinco assim, não passa pela ideia de nenhuma mãe, de nenhuma professora ensinar as crianças a comer de garfo e faca num prato vazio. Como é que a gente faz? A gente serve a comida, ensina a pegar no garfo, ensina a pegar na colher, depois vai ensinar a pegar na faca e no começo nós vamos cortar para as crianças verem como eu faço. Depois eu vou pegar na mão para as crianças, tem que fazer uma força aqui com a faca para cortar uma coisa. E depois elas vão experimentando. E elas vão, assim que a gente faz. A gente não ensina a comer com garfo e faca num prato vazio. É vivenciando. Com a cultura escrita é a mesma coisa. As crianças vão vivenciar a cultura escrita, isto é, textos. Textos. O livro de história, a história infantil que eu conto, depois a história infantil que nós inventamos, porque depois de ouvir muitas histórias, as crianças podem inventar histórias, podem inventar o fim de uma história que elas não conheçam. Elas podem mudar o fim de uma história que elas conheçam. E tudo isso elas podem ir dizendo e nós vamos escrevendo. Então elas vão aprendendo que ler e escrever é uma pedagogia que trata de significados e não de sons. Então, a gente não apresenta o alfabeto, não tem alfabeto na sala, não tem crachá escrito com a primeira letra do nome em vermelho, porque o conceito de letra, ele vai acontecer lá no final. Para que a gente usa o alfabeto na nossa sociedade? Para fazer uma lista de nomes, para facilitar achar as pessoas. Imagina a gente chegar numa formação da Secretaria de Educação e os nomes estarem todos bagunçados. Eles vão começar a procurar Sueli lá no primeiro. Aí tem Sueli, tem Suzana, mas aí não tem mais Sueli. Tem Elaine, tem Maria, tem Roberta, tem Beatriz, tudo desencontrado. Não, a gente usa a ordem alfabética para facilitar. No tempo que a gente tinha lista telefônica, a gente usava o alfabeto para organizar a lista telefônica. O alfabeto ele tem um sentido na nossa sociedade. Ele é usado para organizar. A escrita tem um sentido na nossa sociedade.
Ela é usada para comunicar, para registrar. Se eu quero me lembrar de alguma coisa, as crianças são cheias das ideias, assim, o que a gente pode fazer hoje? Elas vão dar um monte de ideia que não dá para fazer hoje. A gente pode fazer uma lista das coisas que a gente quer fazer e afixar ali na parede, na altura delas, e para facilitar a leitura, eu vou fazer um desenho, ou vou colar uma foto, ou vou recortar de uma revista, para facilitar a leitura. Então, assim, se as crianças querem ir à feira, eu vou colocar uma fotografia aqui de uma banca de fruta ou de verdura. As crianças vão saber que aí, ó, queremos ir à feira. E como é que as crianças vão aprendendo a ler? Porque na educação infantil, é importante dizer, as crianças não precisam escrever. Essa história de ensinar a escrever com letra maiúscula, isso é uma besteira enorme que alguém inventou, ninguém sabe quem. Mas é uma besteira que aposta que as crianças não são capazes. Quem trabalha com a dupla caixa desde o começo, a letra maiúscula em português tem um significado, né? É a primeira letra do nosso nome, primeira letra do nosso sobrenome, a primeira letra da nossa escola, é a primeira letra de uma frase, é a primeira letra dos nomes próprios, e quando é tudo em letra maiúscula, é uma sigla. USP, Unesp, UFSCar, Unicamp, SME, Secretaria Municipal de Educação, siglas. Letra maiúscula, em português, tem esse significado. Então, desde o começo, a gente começa a fazer o crachá das nossas crianças com a dupla caixa. E as crianças vão tirando de letra, porque como é que a gente aprende qualquer coisa? Estabelecendo relações. Eu estabeleço relações com a coisa que eu estou lendo hoje, com aquilo que eu já sabia. Eu estabeleço relações com aquilo que nós estamos conversando aqui, com aquilo que nós já lemos, que nós já discutimos, que nós já percebemos. Com isso a gente vai aprendendo, né? Então, as crianças também vão aprendendo a utilização da letra maiúscula, a percepção da letra maiúscula e da letra minúscula, né? Naturalmente, quer dizer, sem esforço. Não é que assim cai do céu, mas é naturalmente porque é sem esforço, porque viu hoje, porque viu amanhã. Mas eu insistindo com o pessoal de fazer isso, fazer crachá com a mesma dupla caixa, letra maiúscula e letra minúscula, sem precisar destacar a primeira letra e tal, e deixar na altura das crianças, para as crianças usarem, fazer um painel transparente, porque daí a hora que a Maria foi pegar o crachá dela, ela viu os outros. E ela vai lendo, sem querer, querendo, porque todos os outros estão ilustrados, todos os crachás estão ilustrados. Ela sabe de quem que é inicialmente pela ilustração. E depois ela começa a ler o nome sem querer. E a minha cena foi essa, eu numa sala, nós falando de alfabetização com a professora, as crianças lá fazendo a coisa delas, daqui a pouco veio uma e pegou assim o crachá e leu, para eu ouvir, falou, Maria. Falei, ai, que legal, você já sabe ler o seu nome e tal. Aí vem um segundo, claro, né? Elogiou a Maria, vem outro. Por uma feliz coincidência, era o Marcelo. Veio o Marcelo, pegou e falou, Marcelo. Falei, ai, que legal, você também sabe ler seu nome. A Maria, nessa hora, ela teve um insight. Ela estabeleceu relações. Ela olhou dela, olhou dele, olhou dela de novo, olhou o crachá do Marcelo de novo e falou assim, já sei escrever mar. Não sei escrever M, sei escrever mar, que é essa coisa enorme que tem rodeando o nosso país e os continentes, né? Então, assim, eu acho que essa é a questão fundamental que a gente precisa estar atento, né? Então, assim, como é que as crianças aprendem estabelecendo relações com a convivência com a cultura escrita? Né? Então, a gente não usa mais o alfabeto, a gente não faz crachá com a primeira letra destacada, a gente não escreve canto da leitura, cada letra com uma cor diferente. O cérebro e o olho precisam ver a palavra, precisam ver o texto.
não é destacar letrinhas. Nós precisamos esquecer o conceito de letra nesse momento. É trabalhar com o texto, é trabalhar com os nomes, é trabalhar com as histórias, é trabalhar com os bilhetes, é trabalhar com os romances que nós vamos inventar, com os cartazes de campanha que nós vamos fazer, com os bilhetes que nós vamos mandar para as famílias, enfim, né, para a diretora, para o secretário da educação, para todo mundo. Né? É com a vida, né, professora? Hã? Com a vida. Com a vida, com a Que é vida. Não um precisa, elemento do Freinet. isso, não precisa inventar nada novo, não precisa inventar uma técnica, não. Vamos fazer os nossos combinados? Olha, tem gente aqui na sala que eu não estou gostando, que está falando muito alto, está gritando. O que a gente podia combinar? Aí as crianças vão falar. Nós vamos escrever esse combinado. Quando a professora, uma aluna, ex-aluna minha, inventou essa história. Quando a professora acender e apagar a luz, é porque a gente está falando muito alto, nós vamos baixar a voz. Isso eu vou escrever. Nós combinamos isso, eu vou escrever, vai ser num cartaz aqui, né? Nós queremos fazer uma festa e vão pedir para a diretora se pode usar, não sei o quê, papapá. Vamos escrever uma cartinha para a diretora, porque daí também fica registrado. Ah, bora, vamos. Então, é isso que nós vamos fazer, né? É a vida. A escrita, ela é necessária na nossa vida hoje. A gente é cheio de fazer bilhetinho, a gente é cheio de escrever coisas para comunicar com o outro, a gente escreve os nossos diários para se lembrar, a gente escreve, fazemos registro de coisas, os nossos planos, tudo escrito, né? Então, a criança vai convivendo com isso e vai percebendo. Então, não usamos alfabeto, não usamos a primeira letra do nome destacada em vermelho, não escrevemos canto da leitura com cada letra de uma cor diferente. Professora, Diga. Acho que nós temos um probleminha de conexão da sua internet, a sua imagem saiu. Você consegue entrar de novo na sala? Claro. Então, e uma coisa então que outra coisa que nós não vamos fazer, nós não vamos dizer, a criança vem e fala assim, eu queria escrever um bilhete para minha mãe, fala, escreve do seu jeito. Não, nós vamos criar a escrita, uma descoberta importante da pesquisa hoje é que a escrita, ela é uma linguagem visual. A fala, ela é sonora, é uma linguagem. A escrita é outra linguagem, ela é visual. É preciso treinar o olho das crianças para reconhecer as palavras. E à medida que elas vão reconhecendo as palavras, como fez Maria e Marcelo, elas vão estabelecendo relações. Tá? Então, nós não vamos dizer para as crianças escreva do seu jeito. Se a criança quer escrever, eu vou dizer para ela o que você quer escrever. Ah, tá bom, eu vou escrever aqui para você. Se ela quiser fazer a cópia, ela pode fazer. Mas, assim, nós não vamos dizer para ela, fique inventando o que você quer escrever. Vai chegar uma hora que ela vai escrever do jeito dela, tá? Ela vai dizer, olha, eu escrevi aqui uma coisa. Fala, bom, então leia para mim. Então agora eu vou escrever direitinho, do jeito que você precisa escrever, para todo mundo entender, né? Então, assim, nós precisamos criar referências visuais corretas. Por isso, tudo que a gente puder escrever na escola, que faça sentido, a gente escreve. Na altura das crianças, caprichadamente, com o tipo de letra que tenha sentido, então, se é turma, sei lá, a turma tem um nome, turma das borboletas. Eu posso escrever turma com letra maiúscula e borboletas com letra maiúscula. Só a primeira letra, as outras com letra minúscula. As crianças vão... E podemos ilustrar com uma borboleta bem bonita, que as crianças mesmo podem fazer, e vamos mostrar para as outras turmas, inclusive. E vamos ler o nome das outras turmas também. Banheiro das meninas, banheiro dos meninos, na altura das crianças, escrito, bonito, caprichado, ilustrado, para que as crianças saibam. Daqui a pouco as crianças vão começar... Aqui está escrito banheiro. E elas vão começar a ler banheiro em qualquer lugar onde elas forem. Então, é essa referência que nós precisamos criar. O cardápio é outra história. Cardápio. Tem arroz? Vai estar escrito lá arroz. E um desenho, um prato de arroz na frente.
Feijão, vai estar escrito feijão, e uma cumbuca de feijão na frente. As crianças vão começar a ler sem querer, querendo. E a partir dessas leituras, elas vão começar a estabelecer relações, né? Então, essa é a ideia fundamental desse processo. A pedagogia da escrita é uma pedagogia que trabalha com significados. Nós não vamos enfatizar o nome das letras e o som das letras. E uma coisa que é importante a gente lembrar: não precisamos ter pressa, porque desta forma as crianças se alfabetizam muito mais rapidamente do que na metodologia anterior. Primeiro, que elas aprendem de fato a ler compreendendo e a escrever com autoria, né? Segundo, que elas vão aprender estabelecendo relações, e quando elas vão estabelecendo relações, elas vão dar saltos de qualidade surpreendentes para nós. Então, a gente precisa experimentar para ver. Não precisamos ter pressa. Não precisamos inventar situações específicas para as crianças escreverem. As crianças a gente vai escrever pelas crianças sempre que for necessário. Sempre que elas quiserem. E daqui a pouco elas vão começar a dizer: escreve para a gente lembrar. A regra de um jogo que a gente apresentou. E eu posso usar de desculpa. Falar: gente, olha, eu vou ter que escrever, porque senão eu vou esquecer. Tá dada a dica. Daqui a pouco elas vão dizer: escreve para a gente não esquecer, para você não esquecer. Né? Professora, e essas relações que as crianças vão fazendo, né, tendo oportunidade de fazer, isso tem uma coisa que é fundamental, que é ter acervo cultural para isso. Por isso que a senhora salientou, né, destacou no início o quanto é importante a gente ler para as crianças, ler com as crianças, escrever histórias, né, com as crianças e viver a escrita nessa essência. Então, os instrumentos da pedagogia Freinet também são uma oportunidade interessante para a gente vivenciar na educação infantil, né? Exatamente, porque na verdade é isso, né? O Vygotsky, a teoria histórico-cultural, quando trata da cultura escrita, e tem um texto bem bacana do Vygotsky que se chama Pré-História do Desenvolvimento da Linguagem Escrita, né? Não que está publicado pela. Não me lembro agora qual editora, que é bem antigo, mas um que a Zoya traduziu há pouco tempo atrás, que ela chamou até de A História do Desenvolvimento da Fala Escrita, né? Que nós que estudamos mais um pouco de linguística e o Bajar, a gente discorda um pouco dessa fala escrita, né? Porque assim, o que é muito novo na linguística hoje é essa compreensão de que a fala é uma linguagem e a escrita é outra linguagem, né? Mas, enfim, o Vygotsky, naquele texto, ele vai estabelecer diretrizes, mas ele não vai ensinar nenhuma técnica para fazer isso, né? E o Freinet ensina as técnicas. O Freinet descobre, cria, aproveita, desenvolve técnicas, né? Em que as crianças são sujeitos, as crianças são participantes ativos dos processos, as crianças estão pensando junto, as crianças estão em atividade. Aquilo que o Vygotsky, que a teoria histórico-cultural diz que é a condição para aprender. Está com o corpo, a mente e a vontade no processo, né? Então, na verdade, esses dois autores, eles fazem um casamento muito importante. As aproximações, né? São possíveis. Isso, a gente não precisa ficar inventando técnica. A gente pode inventar outras coisas também, claro, né? Mas os princípios são os mesmos, né? E acho que o Freinet enuncia esse princípio de um jeito bem legal, quando ele diz: na escola, a gente escreve o texto das crianças e a gente lê o texto das crianças e do mundo, né? Então, eu acho que é um experimento bem bacana a gente fazer isso, né? Sempre que a gente escrever pelas crianças, a gente imediatamente lê para elas, para mostrar que a gente escreve aquilo que elas pensaram, né? Aquilo que elas expressaram. Então, a gente escreve o nosso desejo de expressão. E a gente também acaba sendo essa referência, né? Essa forma final, como diz o Vygotsky, né? Dessa escrita, dessa organização das ideias, de como que a gente materializa isso lá. Então,
para que seja entendível, né? Para que o outro possa compreender essa mensagem. Então a gente atua como essa referência. Olha, mas será que se a gente dizer dessa forma não é melhor? A gente vai trazendo também esses indícios para as crianças de como organizar esse pensamento ali por meio da escrita, como a senhora disse, que é um instrumento bem complexo. Isso, né? Será que dá para entender? Né? Porque as crianças, sei lá, fizemos uma história, inventamos uma história, e as crianças vão falando, e a professora vai escrevendo, e daí a pouco ficou meio desencontrado, uma ideia que podia estar no fim, está logo no começo, uma ideia que, né? Então, aí a professora vai ler para as crianças e ela pode ir fazendo essa mediação importante. Será que está bom, está bem assim? Né? Será que pode ser dito? Agora, as próprias crianças vão percebendo isso, à medida que a professora lê. Por isso, tudo que a gente escreve na escola, a gente escreve que não seja para os pais, que daí está numa outra altura, mas que também eu posso apresentar para as crianças, mas tudo que a gente escreve para as crianças precisa ser uma provocação para a leitura. É texto curto, é com ilustração para facilitar o estabelecimento o ler sem querer querendo, né? E é numa letra, é caprichado, né? E é bem definido para que o olho da criança o cérebro vá criando essas referências, né? Então Agora, as técnicas, Freinet, vocês conhecem? Vocês trabalham com elas? A gente tem conversado, né, nos nossos processos formativos, a gente já tem feito o início aí do trabalho com os instrumentos da pedagogia Freinet, com as técnicas. Já desde o início do ano a gente já vem fazendo essas aproximações. A nossa rede adquiriu para todas as unidades escolares esse maravilhoso aqui que a gente carinhosamente intitula como a nossa Bíblia, né? Como Esse livro ficou bem legal, porque a gente, quando fez, escolheu as pessoas que a gente conhecia, que eram as mais bacanas nas diferentes áreas, assim. E a gente combinou com elas que elas iam escrever de um jeito compreensível. Conversa mesmo com os professores, né, professora? Isso. Ele é um diálogo mesmo, então a gente tem utilizado, né, muitos capítulos daqui a gente tem utilizado nos nossos processos formativos com os gestores, com os professores, então nos HTPCs, então a gente já tem feito essas aproximações com a THC e com os instrumentos da pedagogia Freinet a partir do trabalho que a gente vem desenvolvendo com as unidades escolares. E é muito bacana, eu acho que uma coisa legal que o Freinet fala, o Vygotsky fala o tempo todo, e a gente precisa ficar atento, é que esse trabalho que a gente faz na educação infantil, desde os bebês, é um trabalho essencialmente político. Político no sentido de que nós estamos formando gente que vai pensar, gente que pensa, gente que sabe fazer escolhas, gente que tem uma autoestima no lugar, que é capaz de dizer: olha, eu fiz isso e não acertei, mas eu vou fazer de novo, porque eu vou experimentar. Porque muitas vezes a escola forma gente que tem uma autoestima negativa, assim, não deu certo, eu não dou conta. Então a pessoa nem tenta, né? Então, assim, quando você acolhe as crianças, quando você promove experiências bacanas para as crianças, quando você organiza o espaço de um jeito que as crianças possam ter acesso a elas próprias, né? Na Prefeitura de São Paulo, que as turmas às vezes têm 28 crianças, a organização do espaço é a saída. Porque se o espaço estiver organizado de um jeito convidativo, as crianças vão chegar na sala de referência e vão direto fazer alguma coisa. Elas não vão ficar na barra da saia da professora solicitando atenção, né? Então, assim, a organização do espaço para produzir tudo isso, né? Então, assim, nós temos muitos elementos para trabalhar, né? E é isso. E uma coisa importante, né? A gente, quando faz essas leituras, né? Eu que tenho trabalhado elaborando alguns planos de alguns currículos e tal, quando a gente faz as leituras teóricas, a gente precisa sempre trazer as nossas práticas. Olha, eu estou lendo isso que o Freinet está falando, olha, eu tenho feito assim. Olha, isso que a gente leu do Freinet, ou do Vygotsky no mês passado, e que agora eu comecei a pensar nisso e eu estou fazendo isso. Será que o que o cara está falando é isso que nós estamos fazendo? Né? Então, assim,
Fazer essa relação de teoria e prática é fundamental. Nós estamos formando gente. Esse é o trabalho mais importante da sociedade. Não é o médico, não é o engenheiro, não é o advogado, é o professor. E o professor da educação infantil, que forma as bases da inteligência e da personalidade, né? Forma a pessoa. Né? As bases orientadoras desse desenvolvimento, né, para apropriação da escrita também, né? Também, inclusive, isso. Então, todo esse momento da escrita, né? Livro na mão das crianças é fundamental, né? A Tatiana Bilink, né, uma grande escritora, que se abrasileirou, ela costumava dizer: você quer formar leitores? Espalhe livros pela casa ou pela sala e leia para as crianças. Isso vai formar nas crianças a necessidade de ler. Essa é a chave de todos os aprendizados. A necessidade, né? A vontade, o prazer, né? Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho bonito, né, gente? É uma questão da gente aprender com os textos que a gente lê, aprender com as conversas que a gente ouve, aprender com as conversas que a gente faz com os colegas e aprender com a nossa própria prática, para trocar com os colegas também, porque daí a gente fortalece aquilo que a gente está fazendo. Ai, professora, eu lembrei de uma situação. A gente, aqui na nossa rede, nós temos uma unidade escolar que tem se correspondido, adivinha com quem? O Pedro estudou lá. Toca? Ai, Coloca que do legal. Surumim. Então, é isso. É descobrir essa e outras experiências, né? Descobrir um lugar. Se vocês quiserem, a gente tem contato com colegas portugueses, sabe? Começar a corresponder com um lugar, com uma escola de Portugal, ou com uma escola de Moçambique, né? Então, assim, vai ampliar um monte, porque daí não é só ler e escrever, né? É descobrir, é olhar o mapa e ver como chega, como é a cultura, o que, que eles comem, gravar um som para ver se fala igual, se fala diferente, perceber no texto escrito jeitos diferentes de escrever. Então, nossa, vira um universo. Não, essas relações que a professora falou no comecinho do nosso encontro, né? Essa capacidade de conseguir reunir tudo isso, né? Todo esse acervo, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já li, tudo que eu já experienciei na minha vida, né? Sistematizar isso, organizar e estabelecer essas relações. Isso. E é isso, né? É aproveitar essa vida e dar uma notícia nobre para ela, né? Eu faço diferença na vida das minhas crianças, né? Eu acolho, eu escuto, eu leio para elas, né? Então, o processo é esse. E aproveitar que a gente tá vivo, né? Para aprender, né? Não tem coisa mais feia do que você ter uma oportunidade de aprender uma coisa nova e se negar a aprender, né? Então é isso, aprender com os livros, mas aprender também com a prática dos colegas, aprender com a própria prática, documentando, registrando. Aprender a questionar, né? Uma coisa que a professora Eli sempre fala nos processos formativos, a professora Eliusa fala, né? Da gente fazer perguntas, né? Para a prática. Isso. Não ter medo de expor as suas dúvidas, né? Porque a dúvida, quando a gente pode fazer essa interlocução, é fundamental, né? Porque o Paulo Freire costumava dizer, não tem nada, tem coisa mais horrível do que você ficar respondendo pergunta que ninguém fez. Então, quando alguém faz uma pergunta, é ótimo, porque daí você tem elementos para interlocução, né? Para conversar. Professora, já vou deixar aqui um convite, se a senhora aceitar, para conversar com a gente sobre os instrumentos da pedagogia freudiana num outro momento, tá bom? Eu tinha até pensado em fazer alguns slides mostrando um pouco esses materiais que eu tenho aqui, né? Mas aí eu pensei, falei, não, essa é uma conversa inicial, não dá para falar tudo isso, mas a gente pode fazer isso. Sim, a gente combina. Começar, mas é muito bacana começar já a fazer o plano do dia com as crianças, né? Porque você vai envolvendo o grupo no processo, né? Você vai começar a fazer o livro da vida no final do dia. Esses são momentos muito bacanas já, muito fáceis de serem feitos, né? E de ir treinando já e aprendendo isso, né? Tá certo, professora. Foi uma conversa muito gostosa, muito mesmo. Espero que vocês Muito obrigada aproveitem.
Com certeza, né? E a gente, mais uma vez, em nome da Secretaria de Educação aqui de Birigui, a gente agradece muito pela sua disponibilidade, né? O tempo, em dedicar o seu tempo para os nossos profissionais, esse carinho que a senhora nos dedicou aqui essa noite. Então, fica aqui o nosso agradecimento e um até breve, que a gente vai Perfeito. combinar Estou por aqui, estou disponível. de falar sobre as técnicas Freinet, sobre os instrumentos da pedagogia Freinet na educação infantil. Tá bom? Bacana. Um beijo, professora. Outro para Fica com vocês. Deus. Tchau. Tudo Tchau, de bom. tchau. Obrigada. Tchau.